Oi, gente. Muito boa noite. É um prazer estar com todos vocês aqui hoje, falando de um tema que me agrada bastante, que é a digitalização de governos, a apresentação de serviços digitais para os cidadãos. E estou muito feliz de estar aqui hoje com pessoas que, cada um na sua esfera, representa uma parte do processo da digitalização de um governo. A gente tem aqui o Iris Lab, que é o Laboratório de Inovação e Dados aqui do governo do estado do Ceará. A gente tem o Rafael, direto da Estônia, que representa o Estônia Hub, que é um equipamento que objetiva replicar iniciativas de transformação digital da Estônia para o Brasil. E aí, Humberto Mancebo, da AWS, Amazon Web Services, que traz para a gente esse pilar da TI, esse olhar da tecnologia sobre esse tema. E aí, então, para nos contextualizar sobre esse momento que o Brasil vive, o Banco Mundial acabou de lançar uma lista de índice de maturidade de governo digital. E aí, entre os 10 estão Coreia do Sul, a Estônia em segundo. Por isso, tão importante contar com o Rafael aqui hoje para compartilhar um pouco dessas experiências conosco. A França, a Dinamarca, a Áustria, o Reino Unido. E, em sétimo lugar, estamos nós, o Brasil. Depois, Austrália, Noruega e Canadá. Então, nós estamos entre os 7 primeiros dessa lista. Então, para a gente, isso é muito importante. Para mim, isso é motivo de alegria, porque significa que nós estamos numa caminhada crescente para cada vez mais ofertarmos serviços digitais aos nossos cidadãos. O governo brasileiro, com a iniciativa GovBR, já integra e oferta serviço a 115 milhões de brasileiros. Então, nessa linha, gente, eu queria agradecer muito a participação de todos que estão aqui conosco hoje, principalmente do Rafael, que está na Estônia, que já é 1h da manhã, e ele está aqui nos prestigiando com a presença dele, e vai compartilhar um pouco dessa experiência fantástica conosco. E aí eu queria começar por você, Rafael. Queria que você nos ajudasse a compreender um pouquinho melhor o que é efetivamente um governo digital, como é que vocês estão trabalhando isso, e aí na sequência eu vou pedir ao Humberto para nos dar a posição dele pelo olhar da tecnologia, e aí sim a Mariana nos fala sobre a experiência do governo do estado do Ceará com esses projetos de aceleração de digitalização de serviços. Por favor, Rafael, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Laurinda. Prazer, pessoal. Agradecer pelo convite, dizer que é uma alegria, uma honra muito grande estar compartilhando esse espaço com vocês. Agradecer a Karina, o Eugênio, toda a organização do evento, parabéns. Estava assistindo o último painel ali também, muito interessante. Cumprimentar aí os demais panelistas, Mariana, Beto, e vamos lá. Bom, basicamente o que a Estônia entende por governo digital é um governo que visa facilitar a vida do cidadão, visa entregar um serviço público de melhor qualidade, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e viabilizando os planos, sonhos e atividades, seja do cidadão, seja do empreendedor. Eles entendem que um governo digital é muito menos sobre tecnologia e muito mais sobre a postura, né, a filosofia, a forma de agir, do que tecnologia por si só. Dando um rápido pano de fundo, a Estônia tem 1.300.000 habitantes. Então, para eles crescerem, principalmente saindo da União Soviética, uma situação bem difícil, tecnologia era quase que o único caminho. Eles não tinham dinheiro para investir numa burocracia tradicional. E já tinham uma boa base de conhecimento, de cientistas, pesquisadores, etc. Então, juntou o útil com o agradável, né? Você em 94, 95 surgindo a internet, e você precisando levar serviço público para o cidadão, para o interior, e ele precisando se desenvolver rápido. Então, o governo se junta com o setor privado, se junta com a academia, se junta principalmente com a sociedade civil, com o indivíduo estoniano, e começa um movimento aí, tem um documento de 1994 que é sobre política da informática ainda, que se falava na época.
É um documento gigante, de 6 páginas. Essa era a estratégia da Estônia de informática em 94. Vale ler a título de curiosidade, quase peça de museu. Perdão. E aí, com isso, eles começam esse movimento sem volta de, primeiro, validar que você tem um arcabouço jurídico, né? Isso é o mais importante que a tecnologia. Eles pegam o modelo soviético e viram de ponta cabeça, e eles têm uma versão trauma, a papel, a burocracia, né? A coisa que é lenta, devagar, e aí depois eles validam isso e começam pouco a pouco digitalizando. A Estônia tem 3 componentes para entender governo digital, que eu acho que é uma das mensagens que eu quero deixar hoje. Primeiro, essa questão da legislação. Aqui na Estônia é proibido o governo te pedir o mesmo dado 2 vezes. Então não existe comprovante de residência, porque você já informou em algum momento da sua vida onde você mora. A partir disso, qualquer outro órgão de governo, ele tem que pedir para aquele primeiro órgão, não para mim, cidadão, né, ou morador, porque é tudo governo. Então, essa parte da legislação é fundamental. Eles têm a questão do ID, né, um ID eletrônico, é um ID único, é um número único, substitui CNH, CPF, título de eleitor, tudo que vocês imaginarem, é um número único que amarra com tudo. Então, você pode usar, inclusive, isso no setor privado. É o meu número de cartão de programa fidelidade no supermercado, é o meu número de matrícula na academia, é tudo esse mesmo número. Então, esse ID é fundamental, junto com a legislação. E o terceiro item é uma camada de intercâmbio de dados, que no caso aqui eles usam o chamado X-Road, e é uma plataforma open source. E o Brasil começou a implementar através do estado do Mato Grosso. E é isso aqui, é como se fosse o jeito mais simples de explicar, é a tubulação que conecta as diferentes bases de dados do governo. E aí você tem depois um portal de serviços, né, para centralizar tudo. Ponto. Né? Então, é o mais simples possível, focando de novo no cidadão e no empresário. Dá agora? Dá sua visão sobre... Ok? Então, vamos lá. Laurinda Luiza, passou para mim? Desculpa, eu não ouvi bem, falhou aqui. Passei sim, queria ouvir sua opinião. Opa, obrigado, grande prazer, eu estou aqui ouvindo aqui o Rafael, muito interessante, Mariana também, que já é uma colega nossa do dia a dia aí, nos projetos no Ceará. Bom, eu sou Humberto, lidero toda a área de governo hoje da AWS no Brasil, e a gente traz o conceito da nuvem, né? E aí a minha missão, na verdade, é a gente trazer toda essa inovação em que a nuvem é um dos pilares para dentro do governo. O Rafael comentou super importante, né? A questão não é tecnologia, a questão é a gente realmente atender o cidadão, que é o que a gente está bem focado. A tecnologia ela tem seu papel no contexto de que hoje, por exemplo, com o advento de nuvem, a gente consegue inovar de uma forma muito rápida, muito fácil e muito mais barata. Então, esses são pontos assim, super importantes. Eu gosto de fazer um comentário, né? Há um tempo atrás, a equipe de tecnologia dos órgãos, né? Ela era considerada encanamento, né? Quando estourava um cano, o pessoal da TI ia lá e falava, olha, meu espaço em disco acabou, eu preciso de mais espaço em disco. Então, a gente estava, como tecnologia, sempre muito atrás, no sentido de ser visto como algo que eventualmente traga problemas nesse sentido, né, de eventual estouro de memória ou falta de recurso de computação, quando, na verdade, hoje, com o advento da computação em nuvem, e a AWS criou essa computação em nuvem há 15 anos atrás, a gente hoje tem a possibilidade de uma forma muito simples, exercitar ideias, e se essas ideias forem bem-sucedidas, a gente consegue fazer com que isso seja escalável, né? Eu dou sempre um exemplo, vamos supor que nós aqui tivéssemos tido a ideia de criar o que hoje é o serviço do Airbnb. Imagina naquela época a gente tendo essa ideia e pensando, poxa, qual será o público que eu quero atingir? Porque de acordo com o público que eu quisesse atingir, eu ia ter que me preparar com uma infraestrutura de tecnologia que poderia inviabilizar a ideia já do seu princípio, porque eu precisaria de tanto dinheiro para, por exemplo, atender um público global como o Airbnb atende hoje, que a ideia por si só não ia ser bem sucedida. E hoje, né, o nosso mundo como pessoas físicas, a gente
teve uma enxurrada dessas startups, eu citei uma, que é o Airbnb, mas tem várias outras em todas as áreas, inclusive na área de relacionamentos amorosos também, né? E que mudaram a nossa vida. O objetivo nosso, como parceiro do governo para a transformação digital, é justamente trazer um pouco dessa mentalidade, desse modo de operar que hoje as startups têm, né, tendo a nuvem como um dos pilares ali, mas sempre focado no objetivo final, que é fazer melhores serviços para o cidadão e viabilizar essa maneira nova de agir. E aí, com isso, fechando o meu raciocínio, a gente traz a área de tecnologia, que antes era uma área, né, meio, para uma área fim. Ela pode realmente, a partir de ideias dos gestores, ter uma execução muito rápida, e falhar rápido é importante também. Nem todas as ideias vão ser bem sucedidas, a gente falha e consegue rapidamente ter novas ideias e testar sem praticamente grandes investimentos. E uma vez que aquelas iniciativas deram certo, como é o caso do Rafael comentou, né, a parte de intercâmbio de dados, essa parte da legislação que entra no conceito mais, vamos chamar assim, burocrático, mas que é super importante também, a gente consegue ter esse ritmo e pensar da forma como o pessoal da startup pensa e que está mudando o mundo. Esse é o objetivo da gente, mudar o governo. Eu vou parar por aqui, porque eu falo demais, sou um apaixonado pelo tema, mas na sequência a gente vai ter, vou conseguir explorar um pouco de como a gente enxerga a transformação digital dentro dos governos. Obrigado, Laurinda Luiza. Obrigada, gente. Mariana, nos ajude agora a compreender pelo seu lado, assim, pelo seu lado do Iris Lab. Como é que você enxerga um governo digital? O que é um governo digital para você? Bom, boa noite, pessoal. Só queria pedir que me sinalizem se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou de férias, então estou no hotel. Estamos aqui em 3 time zones: Estônia, Brasil e Portugal. Então, peço desculpa se tiver algum ruído aí no fundo por conta disso, e alguma queda de internet também, alguma instabilidade. Obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui compartilhando, falando um pouquinho desse tema com vocês. E, assim, os meus colegas, eles falaram muito bem sobre o que é, né, um governo digital. E para complementar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que não é um governo digital, né? A gente sempre tem muito essa ideia de, poxa, o que é. E quando nós falamos em digital, a primeira coisa que nos vem à mente, obviamente, né, é a transformação de um serviço que é analógico para o formato digital. E um governo digital, ele não é caracterizado exatamente por isso. O governo digital é aquele que, em primeiro lugar, ele coloca no design dos seus serviços o cidadão no foco. E aí, a partir desse propósito de cidadão no foco, é possível desenvolver serviços em que a gente enxerga, de fato, quais são as dores do cidadão que nós queremos atingir, que nós queremos facilitar a vida deles. Então, tudo que nós queremos, enquanto cidadão, é resolver o nosso problema. E um governo digital é aquele que trabalha não de dentro para fora, né? Não resolvendo primeiramente o problema do gestor, do órgão, mas sim resolvendo primeiramente o problema daquele cidadão que está lá na ponta. Então, não adianta a gente bombardear o nosso usuário, o nosso cidadão de apps, de plataforma, de tudo aquilo que talvez até resolva a vida do gestor público, mas que não vai resolver a vida do cidadão. E também trazendo aqui um pouquinho da resposta dessa pergunta tão complexa, né, do que é um governo digital. Um governo digital é aquele que aproxima o cidadão do seu governo. E aí sim, através desses serviços, né, através da transformação de serviços analógicos para serviços digitais, que, como o nosso amigo Rafael falou, estão disponíveis 24/7, estão disponíveis ali em uma única plataforma, né, acessível a todos. E, assim, a acessibilidade também é um ponto muito importante, porque quando a gente faz uma transformação digital que não é acessível, que não é inclusiva, eu estou aumentando ainda mais a barreira entre o governo e o cidadão. E aí eu vou exatamente de encontro ao que eu falei, né, que é trazer o cidadão no foco, trazer toda a minha população
para o foco do design dos meus serviços. E trazendo um pouquinho do que o Ceará está fazendo, o governo do estado do Ceará, com relação à transformação digital e o IRIS LabGov, com essa missão de acelerar a transformação digital, a gente pode citar um barramento de interoperabilidade que utiliza o X-Road como case da Estônia, e também uma plataforma de integração de dados que estamos desenvolvendo dentro do governo do estado e que hoje ela está sendo iniciada dentro da proteção social. Então, o objetivo é que nós possamos, a partir de uma secretaria, integrar bases de dados para entender as dores daquele cidadão, entender o que eles realmente precisam e até mesmo enxergar, né, essas pessoas. Existem muitas pessoas à margem que são conhecidas como invisíveis. O governo nem sabe onde elas estão. Então, através de uma integração de dados, o nosso objetivo é conseguir alcançar todas essas famílias que estão aí, principalmente na zona de vulnerabilidade. Perfeito. É impressionante, assim, eu conheço o trabalho de vocês um pouco, mas ouvi-los falar sobre esse olhar de vocês sobre o mesmo tema, que é a digitalização dos governos, é muito interessante, é muito instigante. Mariana, eu queria ficar contigo novamente e aí fazer uma pergunta que talvez seja a continuação do que você estava falando há pouco. Eu queria que vocês trouxessem para a gente agora, e aí começando pela Mariana, só para talvez ela continuar a linha de raciocínio dela, eu queria que vocês falassem para a gente o que é o principal desafio de um governo digital, assim, qual é o principal desafio que um governo digital pode solucionar? Acho que a Mariana já vinha nesse sentido, por isso eu queria pedir para você continuar um pouquinho falando sobre isso e depois os meninos continuam. Perfeito, Laurina. Para a resposta dessa pergunta, eu acredito que isso vai muito de estado a estado ou nação a nação, né? Eu acho que cada estado, particularmente, tem um nível de dificuldade que pode ser diferente de outros. Mas eu vejo que um dos principais desafios que a gente busca superar, né, é a confiança entre o cidadão e o governo. Então, quando nós passamos a desenvolver serviços que atendem melhor ao cidadão, o que a gente está buscando realmente é aproximar do cidadão e conquistar aquela confiança. E aí, novamente, eu falo em relação ao nosso parâmetro, né? Porque a gente entende que em outros países a relação de confiabilidade com o governo é diferente da relação de confiabilidade que a gente tem dentro do Brasil. Então, acredito que dentro da nossa nação, esse é um dos nossos maiores desafios. Perfeito. É um olhar interessantíssimo, porque você vinha falando de solucionar a dor do cidadão, né? Então, quando a gente fala que o cidadão tem dores específicas, faz muito sentido você dizer que estabelecer essa confiança entre o governo e esse cidadão que tanto precisa de ajuda, de suporte, de apoio, faz muito sentido trazer esse tema realmente para a gente. E aí também é interessante quando você diz que esses desafios, obviamente, dependem de região para região, de estado para estado, e assim sendo, queria ver com o Rafael qual seria, então, o principal desafio de um governo digital, o que o governo digital tem para solucionar, considerando sua vivência da Estônia. Legal. Olha, eu vejo, sim, o que ele soluciona, já vou falar, mas eu acho que o que ele não soluciona envolve aspectos, por exemplo, ele não soluciona a inclusão digital. Isso acho que tem que ser feito antes ou durante, né? Você precisa levar a internet, você precisa trazer as pessoas para dentro do governo digital, senão você vai criar um negócio que ninguém vai usar. Ele não soluciona a burocracia, e aí se você simplesmente pegar lá um processo que tem 10 páginas de papel e colocar 10 formulários online para ele preencher, qualquer tecnologia não vai resolver isso. Então, a questão da burocracia é fundamental de ser atacada de frente, né, de ser revisado todos os conceitos, etc. E aí tá alguns problemas, porque você vai mexer com interesse, você vai mexer com estruturas, né, às vezes vai ter que reduzir a equipe, mas é tudo em prol de um bem maior. Então, ele não soluciona isso precisa ser resolvido antes. Mas, se não, imagina que você dá todo o poder de
de um ecossistema de governo digital é como você dar uma Ferrari na mão de alguém que não sabe dirigir. Ou a pessoa não vai sair do lugar, ou ela vai acertar o primeiro poste. Então, eu acho que é bem importante olhar o que vai além de governo digital, que precisa ser bem sedimentado como fundação. E a partir do momento que você tem isso, você consegue trabalhar todo o poder de governo digital, né? A partir do momento que você tem conectividade, então garantir que todo mundo tenha um acesso decente à internet, que tenha a legislação adequada, ou seja, que resolve alguns maiores problemas de burocracia, e que você tenha os cidadãos conscientizados, né, capacitados, que eles entenderam a mensagem, etc. A Estônia, por exemplo, fez essa conscientização em cima de muita campanha de divulgação e em cima também de tornando alguns serviços públicos digitais que eram obrigatórios. Por exemplo, o primeiro serviço que eles digitalizaram foi declaração de imposto de renda. E aí foi o tudo ou nada, né? Ou dava certo e o cidadão falava, pô, legal, eu gosto dessa ideia, eu vou começar a usar mais em cima disso, ou se eles falhassem, não sei o que ia acontecer. Mas a partir disso tudo muda. Então, desafios que ele ajuda a solucionar, para o governo, a Estônia calcula que eles economizam 2% do PIB só com a assinatura digital com validade jurídica. Você imagina o quanto de dinheiro é isso? É o valor que eles praticamente investem para participar da OTAN. E para o cidadão, por exemplo, ou para o profissional, né, para o empresário, eles economizam pelo menos 5 dias do ano de trabalho com o modelo de governo digital. E aí, então, eu acho que governo digital hoje não é nem mais questão de solução, o que ele soluciona, é quase que um dever, né? Quase que um dever, principalmente agora, depois, no momento de pandemia e no pós-pandemia, etc. Mas o ponto crítico, eu volto a reforçar, a legislação e principalmente vontade política. Não se começa alguma coisa do zero, né, de baixo para cima. No caso de governo digital, pelo tamanho da transformação, que vai além de tecnologia, você precisa ter muito bem envolvidas as lideranças políticas, lideranças técnicas, etc., que esse pessoal, independente de alguma divergência ideológica, partidária, etc., precisa olhar que aquilo é importante, porque senão vai ficar para trás. Então, é mais ou menos assim que eu enxergo. Não estou mais ouvindo ele. Gente, Humberto, traz... Adorei. Por favor. Obrigado, Laurinda Luiza. Eu adorei a pergunta e eu trago já uma boa notícia de cara. Eu que estou representando aqui a área de tecnologia, esses desafios, a gente tem hoje soluções para atender esses desafios, então não é um problema de tecnologia. Só para dar um exemplo, na AWS a gente lança 5 novos serviços por dia, né? Desde reconhecimento facial, passando por inteligência artificial, passando muito por segurança, etc. Então, tecnologia não é um problema. E aí, na minha visão, e vamos aproveitar, o Rafael está aqui, a Estônia é uma das líderes do ranking, né? Olha só como o Rafael foi sucinto na definição dele de que deu certo na Estônia. Um dos pontos que o Rafael trouxe para a gente é o intercâmbio de dados. E um dos pontos que a gente acha que é fundamental num processo de transformação digital, e aí complementando a minha primeira participação, o governo digital é um governo onde as políticas públicas são baseadas no melhor uso de dados. E aí, vou trazer um exemplo bem pragmático. A gente está hoje numa retomada de crescimento econômico, certo? Depois do Covid, a gente tem como missão da maioria dos governos, falando genericamente, essa retomada do crescimento econômico. E por muitas das vezes, o governador, os secretários, enfim, vão ter uma política de isenção de fiscal, isenção de taxas, enfim, de algum tipo de serviço para propiciar aumento do número de empregos. Existe hoje, a gente tem esse tipo de solução, nós, com o nosso ecossistema de parceiro, uma solução que você consegue de forma muito rápida medir a eficiência dessa política pública. Aí, onde está o problema nisso? O problema é que muitas dessas soluções vão trabalhar com base de dados de diversos tipos de secretaria. Então, acho que um problema que a gente tem hoje no governo muito forte é o compartilhamento de informação, que é algo que me parece que a Estônia conseguiu endereçar. E aí, acho que cabe a gente citar aqui o belíssimo trabalho que o governo do Ceará vem fazendo, né? Quando o governador Camilo Santana, já há algum tempo, e disse que o Ceará ia ser um hub digital, e parte dessa transformação foi ter todas as secretarias operando em nuvem, o que por si só permite uma facilidade imensa do uso dessas tecnologias em prol de uma interoperabilidade de dados, em prol de políticas públicas baseadas em dados.
Então, eu acho que o desafio hoje, ele é muito nessa questão. A gente, no nível federal e outros estados, enfim, municípios diversos, a gente ainda vê muito dos gestores numa postura, esse dado é meu, né? Esse dado é da minha secretaria. Nesse mundo onde a gente vai tomar decisões baseado em dados, onde dados, né, até foi uma capa, se não me engano, da The Economist, já de algum tempo, dado ao novo petróleo. Então, a gente precisa entender que os dados precisam e devem ser compartilhados em prol de políticas públicas que consigam garantir a eficiência e garantir realmente o que a gente gostaria desde a formulação da política pública. Então, eu acho que passa por aí um pouco das dificuldades. Perfeito. Estou anotando aqui um resumo das principais palavras e insights que vocês estão trazendo para a gente. Me salta muito aos olhos a questão da acessibilidade, e Humberto falou um pouco Humberto não, Rafael, melhor dizendo, falou um pouco da inclusão digital. Então, acessibilidade, aproximação com o cidadão e inclusão digital, me vem aqui uma outra pergunta sobre, então, qual é o papel da sociedade nesse governo digital? Assim, o que a sociedade precisa fazer para se envolver nessa grande onda, se eu pudesse assim chamar, de transformação digital do governo? E aí vamos voltar, acho que o Rafael podia começar falando um pouquinho de qual é o papel da sociedade estoniana no processo do governo digital, e aí depois a gente volta para Mariana e Humberto conclui, ou vice-versa. Por favor, Rafael. Legal. Olha, eu vejo dois momentos. No caso da sociedade estoniana, eles tiveram dois papéis. O primeiro, lá atrás, em 1992, 93, quando a coisa estava começando. E aí você tem uma folha em branco, que é uma oportunidade que nem todo país tem. Os países da União Soviética tiveram, Brasil, Alemanha, Estados Unidos não vão ter, talvez. Então, você começar do zero, eu acho que é mais claro. Agora, hoje em dia, o papel da sociedade estoniana está muito mais em continuar levando demanda, dialogando, dando ideia, etc. E para quem está no governo, né? Para quem está do outro lado, e tendo essa troca, porque às vezes a gente, como cidadão, não tem noção do que é estar num cargo público e vice-versa. Então, eu acho que primeiro tem que ter uma relação de transparência, de parceria, de cooperação, para você conseguir entender o outro lado. No caso do governo da Estônia, ele toma essa frente. Ele se coloca como um fornecedor, basicamente, do cidadão. E aí o cidadão é cliente, e aí se o governo presta um bom serviço, em troca disso, o cidadão paga um negócio chamado imposto. Eu vi uma vez a presidente da Estônia falando que deveria mudar o termo de imposto para facultativo, né? Principalmente porque se você mora na Estônia e você está na União Europeia, se o governo não te atende bem, você pega as suas malinhas e vai embora. Você vai para a Finlândia, você vai para a Alemanha, então a concorrência é muito grande. Então, governos que pensem em evoluir, aprimorar, crescer, aumentar a arrecadação, reduzir custo, precisa ter esse diálogo com a sociedade civil, seja ela sociedade ou como indivíduo, né, ou sociedade civil organizada. E aí você tem no Brasil uma atuação fantástica de várias entidades. A BEP, Brasil Lab, o próprio, né, Sebrae e outras associações, etc. Brasil 5.0. Então, assim, oportunidades e especialistas não faltam, né? Eu acho que falta mais esse canal primeiro essa relação de confiança, esse canal e essa troca constante, né? E aí, eventualmente, no caso da Estônia, se eles entendem que não está tendo essa relação, e como isso depende de liderança política, eles vão ter que escolher diferente na eleição seguinte, né? Para que talvez o próximo que entre tenha uma visão um pouco diferente e tal. Então, aqui é mais ou menos assim. Muito bom. Então, a gente entende que a sociedade ela deve, de certa maneira, conversar com esse modelo, aceitar esse modelo de digitalização. Por favor, Mariana, como é que você enxerga o papel da sociedade nesse processo de digitalização? Bom, eu concordo plenamente com o que o Rafael falou, em termos dessa relação de cliente e usuário, né? O cidadão, na verdade, ele é um cliente do governo. E como todo cliente, ele deve demandar e usar.
uma vez que ele não está satisfeito com aquele produto que ele está usando, que é exatamente o que nós temos desenvolvido, né, dentro do governo, é importante que haja esse canal de comunicação e é importante que o cliente, né, como usuário daquele produto, ele sinalize o que não tem atendido às expectativas dele. E o governo, por outro lado, escuta aquelas demandas, aqueles pontos de melhoria e tenta adequar aquele produto que ele está fornecendo à sociedade melhor, né, adequar aquele produto de forma que ele melhor atenda às necessidades daquele cliente. Então, assim, eu vejo que atualmente não é meio que um dever, né, da sociedade entrar nessa onda de transformação digital. E já está acontecendo, e para a sociedade é muito mais cômodo que seja assim. Uma vez que se eu consigo resolver um problema ou uma demanda minha, não exatamente um problema, no conforto da minha casa, através do meu smartphone, é muito melhor do que eu precisar me deslocar até uma secretaria, por exemplo, para solicitar um medicamento, um leite do meu filho, até mesmo uma matrícula. Eu consigo fazer aquilo de forma muito mais eficiente, tanto para o cidadão como para o governo. Então, eu acho que não é um papel, não é uma obrigação, mas sim um relacionamento entre governo e cidadão. Ajuda a gente aqui com a sua... Melhorou. Melhorou? Você já tinha concluído, Mariana? Perdão, sim. Que falhou um pouquinho. Sim. Ok. Já sim. Humberto, por favor. Opa, claro. Eu adoro quando a Mariana traz para a gente o cidadão como cliente do governo. E como eu falei na minha primeira fala, essa transformação digital já não tem como segurar. Então, hoje, você praticamente universaliza o acesso ao celular, o smartphone, e ele já traz e já vem modificando nossos hábitos, naturalmente, né? Até um caso interessante, tinha uma empresa multinacional que costumava ter o benefício de carros para os seus funcionários, e eles fizeram uma pesquisa e os novos funcionários, essa nova geração, já não queria carro, queria voucher do Uber, porque ele já não vê a necessidade de ter. Eu não estou aqui dizendo que é bom ou ruim, mas só um dado, e trazendo principalmente assim, a reflexão, ou seja, a cabeça está mudando. Então, eu não me preocupo tanto em ter esse convencimento dos clientes, como a Mariana bem citou, dos cidadãos. Eu me preocupo mais do governo, quando a gente tem alguns governos que ainda não entenderam o poder da transformação digital em cima de tudo que a gente falou, de toda a facilidade, de como a gente consegue entregar serviços melhores e melhorá-los constantemente, com relativamente pouco esforço, de como esse mundo digital ele vem para mudar a vida. E me assusta até porque a gente vê essa transformação digital, inclusive na eleição, que é o que traz os governantes para o poder. Então, me assusta quando eu não vejo no governador uma pauta digital, porque o espaço que ele está perdendo de poder realmente impactar de forma super positiva a sociedade é gigantesco, por N razões que a gente já citou. Então, para concluir essa minha participação aqui, nesse tópico, eu acho que a gente precisa realmente trabalhar essa cultura dentro do governo. E aí, só para citar um exemplo, a gente, junto com o governo do Ceará, a gente desenvolveu um centro de competência em transformação digital, em que está preocupado na formação desses novos empregos que a transformação digital abre. Então, todas essas revoluções podem acabar com empregos, mas vão gerar muitos outros. A gente está preocupado em capacitar o servidor público, tanto no seu nível técnico como executivo, para passar a ter essa possibilidade de pensar digitalmente essas políticas públicas, como a gente falou, além também de trazer uma parceria no sentido de fomentar o empreendedorismo e pesquisas e desenvolvimento. Então, acho que, de novo, a gente tem como missão realmente apoiar os governos nesse processo. A gente vem fazendo isso em vários lugares do mundo e a gente
que é muito, e a gente vem fazendo isso muito forte com o governo do Ceará, que já teve essa visão há bastante tempo. Então, eu acho que fica aí assim, um pouco meio de frustração quando eu não vejo uma pauta digital incorporada dentro das pautas de alguns governantes aí que a gente acaba tendo. Mas muitos já estão realmente movendo e muita coisa legal vem acontecendo, tanto a nível federal como a nível estadual e municipal. Muito bem. Eu fico extremamente alegre, feliz, quando a gente traz, numa discussão como essa, as palavras simplicidade, integração, quando a gente fala de acessibilidade, quando a gente fala do melhor uso de dados. Isso me parece um pouco a tradução do que seria o que deveria ser um modelo de transformação digital. Nessa corrida em busca da segurança e da proteção dos nossos dados, me parece que a simplicidade ela vai na contramão disso, que deveria ser o oposto. Mas me parece que as pessoas só acreditam que as coisas são seguras se elas forem burocráticas, se elas forem complexas, se elas forem complicadas. E aí o contraponto do que vocês estão trazendo é que não, que efetivamente é resolver um problema, trazer essa simplicidade para o foco, quando a Estônia tem apenas um número social, né, de identificação do cidadão que integra todos os serviços. E aí eu queria, gente, que a gente, já se encaminhando aqui do meio para o fim do nosso painel, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre como é que essa simplicidade ela aparece nesse processo de transformação digital e como é que a gente pode usufruir dessa simplicidade, dessa melhorando a acessibilidade, dessa transparência. Assim. Em outras palavras, essa simplicidade toda é segura para os governos, é segura para o cidadão? É mais nesse sentido, assim, como é que vocês enxergam essa desburocratização em termos de segurança, né, da proteção dos dados e etc., da proteção dos dados e dos serviços do próprio cidadão? Isso é uma pergunta totalmente leiga, assim, porque eu estou na frente de vocês, eu vou aproveitar a oportunidade e me dar o luxo da audácia dos inocentes, assim. Essa simplicidade não tem nada a ver com falta de segurança, assim. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso para a gente, por favor. E aí eu acho que a gente pode, Humberto, começar por você. Você disse que ia encerrar sua participação naquele tópico, mas volte agora, por favor, e nos ajude a compreender um pouquinho melhor essa lógica toda de simplicidade versus segurança dos nossos dados. Excelente. Acho que foi muito oportuno a gente trazer esse tema agora, porque a gente está falando aqui muito dos benefícios, né? E a gente se empolga muito com os benefícios. Obviamente, né? O Rafael trouxe alguns temas relacionados a isso. Você tem as bases, onde, obviamente, tudo isso vai acontecer. E, sem dúvida nenhuma, a área de segurança é um desses pilares, né? Essa questão de segurança, ela é, de fato, intocável, né? Por exemplo, nós, né, com a computação em nuvem, isso para a gente é realmente um dos pilares mais importantes, mais sérios, e para garantir isso, a gente segue toda a regulamentação que existe. Existem países que têm regulamentação por indústria, a indústria da saúde, a indústria da própria segurança pública, e por aí vai. Então, esse é um dos pilares. A gente também apoia muito os países, e a gente vem, por exemplo, dentro do Brasil, fazendo um trabalho muito forte junto ao Gabinete de Segurança Institucional, que é o órgão, vamos dizer, a nível federal, que dita essas melhores práticas de segurança. Então, isso é super importante. A gente tem agora o advento da LGPD, que né, se assemelha muito ao GDPR, depois o Rafael me corrige, da Europa, e esse aspecto todo, ele precisa e deve ser considerado. Então, um ponto, por exemplo, que a gente conversa muito com os nossos clientes, né? Às vezes o cliente está ali, poxa, mas eu preciso ver a minha estrutura física para acreditar que isso é seguro.
e geralmente a gente faz um checklist de hoje do que tem de pré-requisitos de segurança e a gente vai um a um. Poxa, você tem isso aqui presente dentro do seu ambiente? Putz, esse aqui eu não tenho. E, eventualmente, a gente tem na nuvem, até porque a nuvem ela vem para atender negócios e governos no mundo inteiro, então esse é um dos pilares. Então, eu acho que esse ponto, ele não pode nem deve ser esquecido, né? Existe toda uma questão relacionada à soberania, então essa é uma discussão aqui que cabe horas e horas, mas, de qualquer forma, a gente tem bastante especialistas que podem, e se houver a necessidade de a gente fazer um aprofundamento desse tema com qualquer um dos senhores, das senhoras que estejam nos assistindo, nós, como AWS, como Amazon, a gente está totalmente à disposição para aprofundar esse tema e que não vai ter tempo aqui para entrar em todos os detalhes de como a gente se preocupa e como essa questão de segurança ela é relevante para esse mundo novo de transformação digital, né? Que você passa a ter todas essas informações de forma digital e, obviamente, a gente tem que ter isso como premissa básica de que a gente tem esses dados seguros. Perfeito. Bacana. Obrigada pelo esclarecimento, na realidade, né? E aí, gente, vamos para o Rafael e depois para a Mariana? Falar um pouquinho sobre simplicidade versus segurança, Rafael, por favor. Legal. Acho que o Beto tocou em pontos fundamentais, então eu vou tentar pegar uma outra linha para complementar e trazer um pouco do exemplo da Estônia. O que eu vejo aqui é aquele velho ditado: difícil é fazer parecer fácil, né? Ou simples e fácil. Então, é um esforço contínuo que o governo vem trabalhando e precisa da cooperação do cidadão e das empresas. Leva tempo, é uma relação de confiança. E aqui eu vejo a questão da legislação, que eles trabalham a legislação, você pode chamar até de uma legislação um pouco ampla ou um pouco vaga, mas eu entendi finalmente por que eles fizeram assim, porque eles fazem a legislação para quem quer fazer certo, não para quem, pensando nos casos específicos em quem quer fazer errado. Então, é legislar para quem quer fazer certo e vigiar e punir para quem quer fazer errado, né? E não o contrário. Às vezes, no Brasil, a gente prejudica os 95% que querem abrir sua empresa, tocar a vida, etc., pensando naqueles 5% que vão, sei lá, sonegar imposto ou fazer alguma artimanha, alguma coisa assim. Então, você acaba punindo todos os outros. E aí que gera muita complexidade. E eu acho que, às vezes, tentando simplificar, a gente cria mais e mais legislação, sendo que deveria ser o contrário, né? Se perguntar para um estoniano se a Estônia é burocrática, talvez você encontre alguém que fala que sim. Tanto que eles lançam, cada 2 anos, chamada Força-Tarefa Burocracia Zero, que eles entendem que é igual erva daninha, né? Igual unha, tem que cortar sempre. Então, essa questão de manter o negócio simples é bem difícil. Eu acho que aqui eles olham simplicidade para fora, ou seja, do portal para fora, até um pouco que a Mariana tinha comentado, né? Então, do portal do cidadão para fora, você não vai ver nome de secretaria, de ministério, de departamento, nada. Vai ter tópicos do nome, tópicos de coisas relacionadas à vida do cidadão. Toda a complexidade está para dentro, porque o cidadão não está nem aí, ele não precisa saber se o serviço de casamento, a certidão, quais órgãos ele precisa visitar, para ele reconhecer firma, para ele abrir uma empresa, para ele é tudo governo, né? Então, a complexidade, a integração, etc., está tudo para dentro. E aí, falando em segurança, no caso da Estônia especificamente, eu acho que relacionado à arquitetura, né, do governo digital, do ecossistema, com bancos de dados descentralizados, porque você imagina se for hacker, você vai olhar um país que tem uma base única, com muitos dados ali, como o governo coletou várias informações do cidadão, você acessa um único servidor, uma única base de dados, você consegue nome, CPF, endereço, etc., e aí você pode fazer o que você quiser, ou se cada pedaço de informação do cidadão tiver em um órgão diferente, né? E aí fica muito mais difícil. Então, é assim que eles trabalham. Questão de criptografia, existe uma tecnologia chamada KSI, blockchain, e aí todas as transações e tráfego de dados são criptografados com carimbo, data hora, etc. E para o lado do cidadão, dentro daquele número único, o cidadão tem um módulo dentro do portal do governo chamado Data Tracker, rastreador de dados. Eu, como cidadão ou morador, consigo acessar e ver e consultar qual órgão do governo consultou lá o meu ID, qual hora, qual órgão, por qual motivo e etc. E se eu identificar ali alguma consulta indevida, que eu não autorizei ou que não tem justificativa, isso é passível de processo judicial.
Então, a coisa é levada a sério, para dar a sensação para o cidadão de que ele é dono do dado dele. O governo só está temporariamente armazenando esse dado, né? Mas quem é dono é o próprio governo. Enfim, aí tem outras coisas também, por exemplo, o Centro de Excelência da OTAN de Cibersegurança é em Tallinn, aqui na Estônia, da União Europeia também. A Estônia sofreu uma tentativa de ataque gigantesca em 2007 e resistiu. E eles trabalham um negócio que eu acho interessante chamado cyber-higiene, porque também o governo não pode fazer tudo. Se o cidadão liberar a senha e o cartão para qualquer um, é claro que a pessoa vai invadir e vai ali, você não tem firewall que resolva. Né? Então, eles... É uma corresponsabilidade, né? Trabalham muito essa parte de cyber-higiene. Né? Então, é um desafio constante que precisa continuar sendo trabalhado. Muito bom, Rafael. A gente podia ficar ouvindo aqui a sua experiência sobre a Estônia a noite inteira, né? Mas, Mariana, por favor, a gente está quase encerrando aqui nosso painel. Eu queria que você trouxesse para a gente rapidinho a sua posição sobre simplicidade versus segurança nessa lógica toda de governo digital, e aí a gente já parte para o encerramento. Se você quiser aproveitar, Mariana, já dá a sua posição e se despedindo, a gente já vai se encaminhando para o encerramento, por favor. Tá ok. Bom, então, só para concluir, eu queria fazer uma metáfora, né, que é a foto do Papa em um Papa móvel, em que todos estavam vendo o Papa, mas ele estava completamente protegido porque o Papa móvel era todo blindado. E aí, com isso, a gente vê que a privacidade, a segurança, ela é diferente da transparência, né? Hoje fala-se muito sobre GPD, esse conceito de transparência de dados, de uso de dados, mas é importante a gente trazer essa reflexão de que a transparência ela não está diretamente ligada, né? Ela não depende da segurança. A transparência não depende da segurança. E também acho importante a reflexão sobre o que mudou da era física para a digital, né? Será que quando os dados estavam no meio físico, eles eram mais seguros? Eu particularmente acredito que não. Acredito que atualmente os dados eles estão mais seguros. O que mudou foi o valor e a importância que os dados passaram a ter, né? Então, uma vez que os dados eles têm um valor por conta da transformação digital, por conta da era digital, por conta da capacidade de processamento que nós ganhamos hoje, e aí virou essa chave. Antes os dados estavam lá, empilhados nos papéis, e nunca houve nenhuma preocupação em termos de privacidade e em termos de interoperabilidade de dados, em meio físico mesmo que eu estou falando, tá? Em meio físico mesmo. Mas uma vez que aquilo passou a ter um valor, né, que ele virou um novo petróleo, como o Humberto citou, aí sim, aí houve um valor e uma preocupação inerente aos nossos dados, que é super pertinente. Tanto órgãos públicos como privados precisam ter essa preocupação e essa segurança com os nossos dados, porque os nossos dados eles falam muito sobre nós. Então, assim, realmente é imprescindível que legislações como a LGPD e a GDPR venham para os países que ainda não têm e que sejam, de fato, seguidas, né? E fiscalizadas. Muito bom. Bom, então, encerrando minha fala aqui, eu gostaria de agradecer novamente, dizer que foi um prazer, que foi muito bom trocar ideia e aprender com vocês. Estou à disposição, caso alguém queira entrar em contato comigo, posso deixar aqui o meu e-mail. Gostaria de agradecer à organização também pelo convite e por essa noite tão agradável. Obrigada. Obrigada, Mariana, pela sua participação. Humberto, por favor, em 30 segundinhos, eu sei que é pouco demais, mas a gente está estourando aqui. Claro. Por favor, as palavras finais. Joia, obrigado a todos pela oportunidade. Eu sou um fã do tema, concordo com você, Larinda Luiz. A gente poderia ficar a noite inteira aqui ouvindo o Rafael, Mariana, está muito gostoso. Só agradecer mesmo essa participação e a mensagem que eu acho é a seguinte: o governo digital, na verdade, olhando a perspectiva de governo, mas o mundo digital já tá acontecendo e o governo não pode ficar fora dessa. A gente tem uma oportunidade única de fazer um impacto com combinações, como tecnologia, como metodologias, como boas experiências, e que coloca hoje
o governo numa posição de realmente conseguir trazer esse impacto de forma muito rápida e sem precisar, como em outros tempos, né? Os Estados Unidos consegue porque ele tem muito dinheiro, ou ele tem um poderio, enfim. Hoje, a gente tem um momento único de impactar com o que a gente tem nas mãos. Então, acho que esse é um recado. Contem conosco, a gente quer ser esse parceiro de apoio, a gente vem fazendo isso mundo afora, e a gente vem fazendo e quer fazer cada vez mais junto ao governo brasileiro. Muito obrigado. Essas iniciativas como essa, acho que são muito importantes. Um abraço a todos os demais painelistas aí, e a você também. Obrigada, Humberto. Boa noite. Rafael, o que você nos diz aqui nas suas palavras finais, direto da Estônia, para a gente, para você poder ir dormir, né? Opa! Não, tem e-mail para responder ainda. Olha, agradecer pelo espaço, parabenizar aí o pessoal, né? Mariana, o Beto também, foi muito legal a conversa, você pela mediação e parabéns aí pela organização, né? Pelo pessoal do evento. Assim, acho que a grande pergunta é como é que começa um movimento de governo digital, né? Eu acho que depende da visão das lideranças, de um documento de estratégia, de parceria com o setor privado e de mexer em bastante legislação. Dá trabalho, no primeiro momento não dá voto, custa dinheiro, então saber que assim é uma questão de missão mesmo, né? É questão de pensar como político ou como servidor público, mas também que todos eles são cidadãos, então que ele vai se beneficiar disso. E aí como é que você engaja, né, governantes, políticos, liderança, etc. A resposta fácil seria, traz para a Estônia que a gente mostra, né, e aí o pessoal conhece e tal. Mas, brincadeiras à parte, de fato, mostrar o case da Estônia, né, se o pessoal quiser acessar nosso site, estoniahub.com.br, lá tem um pouco mais do que a gente faz e como é que a gente, de fato, trabalha essas missões, imersões na Estônia para mostrar o case. É transformador, é quase uma conversão, né, que acontece, o pessoal sai maravilhado, porque vai muito além de tecnologia, é um país que saiu de $1.200 per capita para 23 mil. O país cresceu basicamente 30 vezes a renda per capita em 30 anos. Você olha na rua, assim, você vê carro de luxo andando, etc. Um país que era uma república soviética caindo aos pedaços. Então, é muito legal de ver, é surpreendente. A gente mostra a questão do sistema tributário da Estônia, que é super simples, a educação também, educação básica, enfim. Então, tudo isso é sobre desenvolvimento econômico. Acho que a linha de chegada, tudo isso que nós estamos falando aqui como é que se produz mais riqueza, distribui mais riqueza e aumenta a qualidade de vida, né, de todo mundo. E eu acho que a Estônia conseguiu fazer isso e está aberta a mostrar e compartilhar esse caso de sucesso. Então, no mais, agradecer, um abraço para todo mundo e até a próxima. Gente, vamos encerrando aqui nosso painel. É muito fácil moderar quando a gente tem convidados como esses. São 3 grandes cases. A experiência da Estônia em digitalização do governo é inegável, é uma referência mundial. O Iris Lab no governo do Ceará, eu acho também que é um grande diferencial do nosso governo, é um equipamento fantástico, que tem trabalhado em prol da digitalização. E aí a AWS, o que falar da Amazon Web Services, né, que traz para a gente o conforto da computação em nuvem. Mas aí, queria fechar o painel com um modelo de digitalização do governo que eles trouxeram para a gente hoje à noite. Simplicidade, integração, mentalidade, atitude, né, de querer fazer dar certo, focar no cidadão, acessibilidade, usar os dados, transparência, e aí, gente, legislar para quem quer fazer certo. Eu acho que é o resumo do nosso painel de hoje, e estou muito feliz com o resultado, muito obrigada para quem nos acompanhou até agora. Queria agradecer a Mônica Luz, Rômulo Soares pelo convite, pela receptividade sempre, e aí a organização do evento em nome da Prática Eventos. Muito obrigada, boa noite a todos e sucesso. Boa noite. Muito obrigado, Laurinda Luiza. Muito obrigado por sua condução desse nosso painel. Muito obrigado aos nossos painelistas, Mariana, Humberto, Rafael. Nossos agradecimentos ao nosso painel que se encerra